Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: a palavra de Deus é fonte de bênção. Falar unicamente o que for bom para edificação. Esta é a instrução bíblica básica para sermos cheios do Espírito Santo, além, naturalmente, da fé. Sendo assim, em nossas conversas não pode haver murmuração. Também não nos é permitido julgar ou criticar pessoas que não estão presentes. Não devemos reclamar, mas em tudo dar graças. O nosso falar precisa divulgar especialmente as bênçãos, as maravilhas que o Senhor está fazendo. E ao agirmos assim, santificamos o nome do Senhor. Demonstramos desse modo que realmente confiamos que Deus é soberano, que cuida de nós, que tudo está sob o seu controle e que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, não é? Podemos verificar que um espírito de queixa, de crítica contra tudo e contra todos domina a terra. Ele atrai a nossa atenção só para as coisas negativas. Há pessoas que sempre começam a conversar com lamúrias, vivem a reclamar do tempo, seja ele qual for, calor, frio, chuva. Estão invariavelmente falando da carestia e da falta de recursos. Lembram as injustiças sociais e todo o mal que existe no mundo e não perdoam as autoridades. Eu me lembro daquela fábula onde um certo rei mandou colocar uma pedra na estrada e ficou escondido para observar a reação dos súditos. Os primeiros que passaram por ali comentaram: que governo nós temos? Não manda consertar as estradas? Olha que grande pedra deixaram no meio do caminho, atrapalhando o trânsito. São governantes relapsos. E se desviaram enquanto criticavam as autoridades. A pedra continuava na estrada. Outros passaram por ali, até levantando calúnias contra o monarca, pois diziam: olha só como está abandonada essa estrada. Nosso rei está engordando com o que cobra de impostos e não manda consertar as ruas. Ele rouba o dinheiro público. Passaram de lado enquanto a pedra continuava ali na estrada. O grupo seguinte agiu de uma forma diferente. Um deles disse: vamos tirar essa pedra do caminho, e se uniram fazendo força para afastá-la da estrada. Ao removê-la, encontraram um saco com moedas de ouro e um bilhete do rei, com os seguintes dizeres: este é o prêmio para quem tirar a pedra do caminho. De críticas, queixas e acusações, o mundo está cheio. Ele agora necessita daqueles que estão dispostos a ajudar a solucionar os problemas. Ou melhor, Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Gênesis 12, 2. Quer dizer, seja aquele que ajuda a tirar as pedras do caminho, aquele que ama, que crê e que serve. Para sermos cheios do Espírito, temos de ter cuidado para não nos deixar envolver pelo espírito de murmuração que existe no mundo. Devemos obedecer à Bíblia, não falar nenhuma palavra torpe. Existem pessoas que sentem cócegas na língua para contar o que o diabo fez, relatando pecados horríveis que alguém cometeu. Esquecem-se, porém, de relatar as bênçãos que o Senhor Jesus tem concedido ao seu povo. O versículo 30 de Efésios 4 traz a seguinte advertência: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia deixa claro que é sobretudo com o nosso falar que podemos entristecer ou alegrar o Espírito Santo. Nos versículos que se seguem, ou seja, até o versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, encontramos instruções específicas de como podemos ser cheios do Espírito Santo falando. Vejamos algumas frases mais importantes. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus
em Cristo vos perdoou. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem se sequer nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem e ocultam, o só referir é vergonha. Para sermos cheios do Espírito, portanto, além da fé, da oração e do amor, devemos, sobretudo, cuidar do nosso falar. Se conseguirmos não tropeçar nessa área, seremos cristãos perfeitos. Não devemos nos queixar uns dos outros, porque o juiz está às portas. Quem quer ser cheio do Espírito não pode, eu repito, murmurar, se queixar dos outros, nem falar negativamente, especialmente de irmãos em Cristo. O Senhor Jesus compara o falar mal de um irmão a um homicídio. Está escrito: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, versículos 21 e 22. Devemos, então, evitar discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Os caminhos de Deus diferem dos nossos. Ele aceita e usa pessoas de vários costumes, de diferentes modos. Para andarmos cheios do Espírito, é importante que não nos esqueçamos disso. Queremos, quase sempre, que todos os cristãos se enquadrem no tipo que temos em mente. E quando isso não acontece, começamos a criticá-los e, sem saber, às vezes, tocamos nos ungidos do Senhor. Devemos acolher os irmãos, mesmo que os seus costumes sejam diferentes no servir e no adorar a Deus. O importante é que confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Se observarmos isso e não abrirmos a boca para criticar ou emitir julgamentos precipitados, venceremos um dos maiores obstáculos para sermos cheios do Espírito. Em Apocalipse, o Senhor Jesus, mesmo sabendo que somos uma só igreja, escreveu as 7 bem distintas. Juntas, representam o corpo no seu todo, completo, ainda que tenha costumes diferentes. Para agradarmos a Deus e alegrar o seu Santo Espírito, é necessário falarmos apenas palavras que edificam. Não podemos contar problemas alheios, dizendo que é só para termos conhecimento do que está acontecendo. Devemos ser misericordiosos, assim como queremos que o Senhor seja conosco. Temos de dizer coisas boas. Se virmos alguém em pecado, precisamos mostrar a saída, revelando que ainda há esperanças em Jesus. Em Isaías 3,8 está escrito: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Deus está entristecido com seu povo. São muitas as vezes em que nos desesperamos diante das dificuldades. Nessas horas, falamos palavras de incredulidade, esquecendo-nos da presença divina. E continuando no versículo 20 de Isaías 3, está escrito: dizeis aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Isso significa que vamos colher aquilo que semearmos.
Hebreus 12, versículos 26, 28 e 29, confirmam o que Deus está fazendo com seu povo. Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O juízo de Deus é para a restauração do seu povo, para que sejamos irrepreensíveis. E por isso o salmista diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19, versículos 9 e 10. Então, lembre-se, uma das áreas em que Deus quer corrigir o seu povo é a fala. Ele quer que conversemos como santos, diferentemente do modo de falar do mundo. Ele quer que as nossas palavras edifiquem e tragam graça e cura para a alma. Não falemos mal de ninguém. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Devemos aprender a espalhar bênção e conforto espirituais através das nossas palavras. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Lembre-se que Miriam ficou leprosa por causa das suas palavras. Em Números 12, encontra-se o relato da sedição de Miriam e Arão. Talvez tenha sido a inveja a causa dos problemas dos irmãos de Moisés. Este, ouvindo o conselho do seu sogro, escolhera líderes entre o povo, ao que parece, sem consultar Miriam e Arão. Ainda mais que ela era profetisa e ele sacerdote. Estes disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós? O Senhor o ouviu. Esse pequeno comentário fez com que Deus repreendesse severamente aos dois que murmuraram contra o líder do povo. Miriam ficou leprosa. Pela intercessão de Moisés, a doença dela durou apenas uma semana. E o Espírito Santo está nesse momento habitando dentro de você. Percebe o cuidado que devemos ter no falar, no agir, até no pensar? Para não cometermos o mesmo erro de Miriam, precisamos nos conscientizar da gloriosa presença de Deus permanentemente em nós. E devemos viver de tal maneira que o nome glorioso do Senhor seja santificado em nossa vida. Está escrito, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós te pedimos, Pai, que nós tenhamos sabedoria ao falar, ao agir, e que as nossas palavras apenas venham edificar a vida das pessoas. Eu quero pedir nesse momento por aqueles que estão doentes, que o Senhor entre com a sua mão poderosa, restaurando a saúde dessa pessoa. Também peço por aqueles que estão passando por necessidades, que o Senhor envie a provisão necessária a ela e também a sua família. Visita também essa casa, esse lar, colocando a união, a harmonia e a paz que excede todo entendimento. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de concluir este vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, chamado Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. E desde já agradeço a todos. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.